essa possível transferência do Vitor Roque para o Palmeiras está virando uma novela com vários capítulos, e no vídeo de hoje você vai entender por que mesmo com o sim do Barcelona, o Palmeiras ainda tem dificuldades para conseguir trazer o jovem Vitor Roque. Além disso, vou falar nesse vídeo também essa questão dos jogadores que saem cedo daqui, vão para a Europa e acabam batendo lá e voltando para cá, o que parece ser essa questão aqui do Vitor Roque, como isso daí pode estar atrapalhando o nosso futebol e também o desenvolvimento desses jovens. Antes disso, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Artilheiro. Se puder, deixa o like e se inscreve no canal, que aqui tem futebol, muito futebol. Bom, a matéria aqui é da Joana de Assis, do GE. Advogados do Palmeiras acionam na Liga para tentar viabilizar transferência de Vitor Roque. Defesa se baseia no entendimento da FIFA sobre registro técnico e usa caso de Pedro Lima, e você vai entender quem é Pedro Lima. Após o veto da La Liga, a transferência de Vitor Roque ao Palmeiras, os advogados do clube procuram a entidade apresentando a definição da FIFA para o registro técnico, feito somente para efeitos burocráticos, e o caso de Pedro Lima, também do Verdão, como jurisprudência. Esses são os pontos em que a defesa se apoia para tentar reverter a decisão da La Liga. A entidade espanhola, na última segunda-feira, vetou a transferência de Roque por entender que ele precisaria ser devolvido pelo Real Betis ao Barcelona dentro da janela da Espanha para efetivar a rescisão e posterior venda ao Palmeiras. Acontece que a janela está fechada. E você deve estar perguntando o que é registro técnico e quem é Pedro Lima, que são os argumentos que o Palmeiras usa para tentar realizar essa contratação do Vitor Roque, e você vai entender. Calma aí, ó. O registro técnico, ele é um mecanismo que permite que um jogador tenha seu vínculo formalmente registrado por um clube sem que haja intenção esportiva imediata, apenas para fins burocráticos. Como seria essa ideia? A ideia é que o jogador passe rapidamente pelo clube de origem, ou seja, o Barcelona, apenas para regularizar a documentação, e em seguida ele é transferido para o seu destino final, que no caso seria o Palmeiras. Mas como o Palmeiras faria isso com o Vitor Roque? Como você já sabe, o Vitor Roque é do Barcelona e está emprestado ao Real Betis, mas o Palmeiras quer contratá-lo, comprá-lo. Como a janela de transferências na Espanha já fechou, como dizia ali na matéria, a La Liga entende que o Real Betis não pode devolver o jogador ao Barcelona agora, pois a rescisão do empréstimo deveria ocorrer dentro do período de transferências espanhol. Mas, para contornar essa situação, os advogados do Palmeiras argumentam que o Barcelona poderia apenas registrar Vitor Roque de volta no sistema sem que ele precisasse jogar pelo clube. Um processo que seria técnico e burocrático. Meio que, vamos dizer assim, burlar, né? Não sou advogado, mas seria meio que dar aquela burlada na lei. Com essa movimentação, o Barcelona poderia então vendê-lo ao Palmeiras, mesmo com a janela da Espanha fechada. Isso daí tem, o Palmeiras está se usando disso, se baseando nisso, porque o Pedro Lima, que é um jogador do Palmeiras, ele pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Norwich City da Inglaterra. E lá na Inglaterra, a janela já estava fechada. O Palmeiras ele solicitou à FIFA e à CBF a reversão do registro para seu nome, apenas para fins burocráticos, sem que ele precisasse jogar pelo clube. Depois disso, ele foi emprestado para um time da Croácia, mesmo fora do período de transferências da Inglaterra. Então, a FIFA acabou aceitando esse procedimento, e é isso que o Palmeiras acaba usando como argumento para fazer com que Vitor Roque venha para o Verdão. Agora, se liga só, tem alguns pontos interessantes dessa possível negociação. O Palmeiras já tinha negociado ali com o Barcelona, e essa possível negociação seria por 25 milhões de euros, correspondentes a 80% dos direitos econômicos do jogador. Vale lembrar, quando ele vai para o Barcelona, o CAP, o Atlético Paranaense, ficou com 20%. Então o Barcelona estaria vendendo o jogador pela sua totalidade. Tudo que o Barcelona tem direito, ele estaria vendendo por esses 25 milhões de euros. Mas vale lembrar que essa negociação, aconteceu ali no meio do ano de 2023, ela foi fechada por 74 milhões de euros. Só que não foi bem assim, você vai entender. O Furacão, manteve os 20%, como eu falei, dos direitos econômicos do atacante, ou seja, o Barça tem os 80% e tá tentando vender esses 80%, só que de imediato, os brasileiros, no caso, o Furacão, desembolsou
40 milhões de euros. E acredito que não passou muito disso não, o valor que o Barcelona pagou, porque se liga só, a composição do acordo era da seguinte maneira: 40 milhões de euros fixos, então isso aqui o Atlético já desembolsou, 21 milhões de euros por bônus que envolvem gols, jogos e títulos, além de metas alcançadas nos próximos anos, que tinha algo a ver com a questão da bola de ouro, disputa da bola de ouro. Esse daqui praticamente ele não atingiu nada, né? Então esses 20 milhões de euros o Atlético nem deve ter visto nada, ou se viu foi no máximo 1 milhãozinho, ó. Eu acho que nem isso. 13 milhões de euros em impostos pagos pelo Barcelona. Ou seja, aqui não explica, né? Se esses impostos seriam do valor total ou se já seria desses 40 milhões de euros. Fica aí a dúvida, mas, em tese aqui, vamos colocar que no total o Barcelona desembolsou aí uns 45, 50 milhões, 55 milhões de euros. E agora tá vendendo por 25, pelos mesmos 80%. O Barcelona teria tá tendo um grande prejuízo. E essa questão é muito complicada, dos jogadores irem tão cedo pra Europa. Pra quem não lembra, o Vitor Roque tem apenas 19 anos, cara. Ele vai fazer agora 20 no dia 28 de fevereiro, né? Então, é um cara que vai completar 20 anos, saiu daqui muito cedo do Brasil, acabou não conseguindo se desenvolver tão bem no Barça, e no Real Betis começou bem, mas depois acabou decaindo. Na La Liga ele entra, mas não é titular. Ele chegou a jogar algumas partidas de titular na Copa do Rei, na Conferência também, só que naquele jogador que, né, é o titular absoluto. Então ele tá mais para um reserva de luxo, ele entra na maioria dos jogos, só que tá longe de ser uma peça fundamental no Betis. É uma peça importante, fez gols, né? Aqui, como você pode ver, ele tem 33 jogos pelo Betis, 7 gols e 2 assistências. Já pelo Barça ele mal jogou. Foram apenas 16 jogos e 2 gols apenas. Então é muito complexo, cara. É uma discussão interessante nessa questão dos jogadores irem tão jovem para a Europa, acabarem saindo muito cedo do Brasil e não conseguirem se acostumar. Aconteceu, por exemplo, pegando o Gabriel Veron, foi um cara que foi pro Porto, acabou não conseguindo se acostumar. Isso numa liga, né? O Porto é uma liga, normalmente, é de entrada pros brasileiros. Mas ele foi jovem pro Porto, não conseguiu se acostumar, bateu, veio pro Cruzeiro, agora bateu de novo lá e agora voltou, veio pro Santos. E tem vários e vários exemplos de jogadores que batem lá na Europa e acabam voltando pro Brasil. O próprio Endrick, que conseguiu desenvolver bem ali no Real, entra e faz gols importantes, mesmo assim é pouquíssimo utilizado no Real Madrid. Então esses moleques, eles têm que pensar um pouquinho mais, e até a CBF tentarem, né, em pensar em instruir, e até mesmo com leis, algo do tipo, que faça com que eles fiquem mais tempo aqui no futebol brasileiro. Porque o que vale você tá, por exemplo, num banco do Barcelona, ou por exemplo, vamos colocar o Endrick, que tá ali vivendo legal no Real Madrid, com salário ótimo, no banco do Real, aprendendo com vários craques, mas será que não seria mais interessante esse cara tá aqui jogando bola no futebol brasileiro? Pegar o exemplo do Neymar, que saiu bem mais velho aqui do Brasil. Será que não seria esse exemplo a ser seguido, do cara já sair aqui do Brasil pronto? Vamos dizer assim, o Neymar saiu do Brasil pronto. Que ó, que no começo do Barça, ele ainda fala que teve algumas dificuldades. E ele saiu praticamente pronto aqui do Brasil. Agora essa molecada que chega lá, muitos acabam tendo dificuldades. Por exemplo, a gente tem o Vini e o Rodrigo, que foram muito bem. Mas vale lembrar que no começo, eles foram lá jogar no Real B, né? No Real Castilha. Então tem toda essa questão da adaptação. Será que vale a pena mesmo sair tão cedo daqui? Por exemplo, temos o Estevão, que torço muito para que dê certo no Chelsea. Mas o Chelsea, ultimamente, vem sendo um moedor de jovens talentos. O Estevão mostra praticamente já estar pronto. Mas será que não seria melhor ele ficar mais um pouquinho de tempo aqui no Brasil, maturando, entendendo melhor como é que é o futebol? Cara, eu sempre cito o caso do Neymar, porque é um cara, obviamente, muito diferente. E mesmo assim, continua aqui por mais tempo, né, do que o normal, do que os jovens continuam, e deu muito certo, acabou dando muito certo na Europa, foi muito bem no Barcelona, foi muito bem no Paris também. Quando ele chega no Barcelona, ele ainda tem um pouquinho de dificuldade, mesmo já tendo toda essa experiência. Ele relata, ele fala ali que teve um momento que ele foi pro vestiário chorar, e ele tava pensando, caramba, por que eu não tô conseguindo desenvolver meu futebol? E aí bate na porta ali, era o Messi, e o Messi acaba acolhendo ele. É uma história bem legal. Acho que tem que ter essa questão de conversa com essa molecada, e até mesmo a CBF, pensando em questões junto com os clubes. Eu sei que muitas vezes os próprios clubes querem se livrar dos moleques, porque falam assim, a gente tá precisando de dinheiro, esse moleque aqui, ó, vai salvar nós. E acaba mandando lá pra Europa. E aí o cara vai lá, bate e volta. Então tem que ser pensado toda essa questão. O Vitor Roque, se vier pro Palmeiras, é uma ótima aquisição. É um valor elevado, né? Pensando aqui no futebol brasileiro, 25 milhões de euros. Mas é um cara muito jovem. Um jogador de 20 anos que vai fazer agora. É um cara que não conseguiu render na Europa, o que se esperava dele, mas tem tudo pra dar certo. E essa volta dele pro futebol brasileiro acho que é muito benéfica pra ele. Eu acho curioso do Barcelona. O Barcelona já quer vendê-lo e tentar recuperar parte desse investimento. Acho arriscado, porque o Vitor Roque, ele tem um nível bom.
Pode não ter se mostrado muito bem lá no Barça, o Xavi, né, não gostava muito dele, mas eu acredito, cara, que o Barcelona pode se arrepender no futuro, porque no futuro, com o Vitor Roque se desenvolvendo, ainda mais aqui no Brasil, no seu país de origem, esse cara tem potencial até mesmo para uma seleção brasileira. Inclusive, na matéria fala que se o Palmeiras não conseguir agora em fevereiro, ele vai tentar lá na janela de junho para trazê-lo para o Mundial. Mas vamos ver como é que vai ser tudo isso. Tô curioso e eu espero que o Vitor Roque, vindo pro Palmeiras, que ele consiga desenvolver um bom futebol e volte até a pensar em seleção brasileira, porque ultimamente acho que nem nada de base ele tá sendo convocado. Então é realmente complicado para um moleque jovem, e aí já começa a enfrentar essas dificuldades e tem que ter muito psicológico para conseguir recuperar o futebol e a cobrança que ele já teve um dia, pra ele acabar não flopando no futebol. Então a gente torce para que ele consiga dar essa volta por cima e deixe sua opinião aí, o que você acha dessa possível contratação do Palmeiras. Eu acredito que pode ser um jogador que venha a somar muito. Vale lembrar que o Palmeiras está precisando de centroavante. E o Vitor Roque é um cara que tem um ótimo chute de fora da área, sai da área, né? Um atacante bem móvel, bem interessante para esse time do Palmeiras. Ele, Paulinho ali, Facundo Torres, pode formar um ataque interessante. O próprio Estevão, que sai do Palmeiras só no meio do ano. Então pode ser um ataque bem interessante aí. Deixe nos comentários sua opinião. Se ainda não deixou o like, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!